Hoje estamos novamente com a apresentadora aqui também, Letícia. Vamos falar sobre um tema muito bacana: justificação pela fé em Cristo. Tudo bem, Letícia? Bem, Eugênia, bem, graças a Deus. Então, se hoje se fala num marco importante que é a justificação, a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre o que motiva, o que é ser justificado pela fé em Cristo. Bacana que a gente hoje vai trazer também, como sempre, a gente faz menção ao Evangelho, até porque é muito importante que as pessoas que estão nos assistindo e que acreditam em Cristo possam ter também uma referência do que a gente está falando. Então, para você que queira fazer parte desse programa aqui com a gente, em memória de mim, em memória de nosso Senhor Jesus, vá lá em Romanos, meu irmão. Vá lá em Romanos 5, capítulo 5, aquele número grande, 5, e vamos fazer aqui uma menção rapidinha, que fala o seguinte: justificados, pois, mediante a fé temos paz. Deus, por meio de quem? Nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem tivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Interessante, né, Letícia? Que veja quanto a fé é importante, que aqui nos fala que ela nos justifica diante de Cristo e nos leva a Cristo pela graça. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Aí a gente para pensar, o que é gloriamos nas próprias tribulações? Ficamos felizes quando as coisas dão erradas? Ficamos felizes quando as coisas não acontecem como a gente espera? Como que isso funciona para o cristão? Sabendo que a tribulação produz perseverança. Interessante essa passagem porque a gente observa, pensa um pouquinho no dia a dia da sua vida que está aí, né? Assistindo Em Memória de Mim pela ONTV, 24 horas. Quantas vezes nós passamos por dificuldades nas nossas vidas, tribulações? Existem outras versões, eu uso Almeida, mas que falam também outros termos, né? Dificuldades, tribulações. E veja o quanto isso nos faz, nos torna pessoas perseverantes. Então a perseverança nos traz algo muito importante, que é a experiência. E a experiência, a maturidade nos traz esperança. Então a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então veja quantas questões hoje nós podemos falar a respeito disso. Justificação, somos justificados pela nossa fé, mas essa fé que nos leva a Cristo e que nós, mesmo diante das dificuldades, vamos tendo perseverança, vamos adquirindo experiência, e isso nos faz pessoas com certo discernimento para termos esperança. Seja bem-vinda, Letícia. Vamos então começar a falar sobre esse assunto com os nossos telespectadores da ONTV, Em Memória de Mim. É isso aí, Eugênia. Esse assunto, para mim, tem uma suma importância imensa, né? Todas são, mas essa acho que tem algo muito revelador. Houve algo revelador para mim e ainda se mantém. A justificação. Por que eu digo isso? Porque desde o meu primeiro momento que eu me posicionei em
pela palavra, por procurar Cristo, por entender mais a história de Cristo, principalmente no Novo Testamento, né, na Nova Aliança, já me fui tocada desde o início de toda a história, de toda aquela crença do crer. E digo isso para ti que desde aquele momento eu já tive o intuito de me batizar nas águas. A fé te levou a Cristo. Isso aí. E Cristo me levou ao selo. O que é o selo, né, Eugênia? O selo, na verdade... Daí depende. Da doutrina que se segue. Então, veja que, por exemplo, eu fiz parte um bom tempo de alguns estudos em que o selo de Deus era o sábado. Uhum. Nesse caso... Você faz parte de uma doutrina em que o selo, então, seria a questão do batismo. Isso. Em que sentido, Letícia? Tu está selando a tua crença. Uma aliança. Isso, na tua aliança. Com um novo ser humano que surge a partir Isso aí, com o velho eu que ficou para trás. E surge uma E essa nova criatura, né? Tanto que no meu batismo, que foi recentemente, foi firmado por todos aqueles que estavam se batizando. Nasci de novo. Sim. Hoje eu sou uma nova criatura. Então, aquele selo ali foi que fiquei para trás, aquele velho eu, então comecei uma nova pessoa, uma nova criatura. Só que esse selo não quer dizer que parou por aí, chega. É o começo. É o começo de tudo que vem ainda, de muitas coisas que vem pela frente, né? É a abertura de uma porta, tá? Tu abriu a porta para a tua salvação. Mas a salvação, afinal, deu, acabou? Não, recém começou. Vamos substituir assim por algo que o pessoal, de repente, digamos que seria o princípio para que você se torne uma pessoa melhor e um dia possa estar com Cristo, porque cremos nisso. Isso mesmo. Salvação, né? Mesmo. Só que esse termo, muitas vezes as pessoas que estão nos assistindo... Isso, a interpretação, Isso. né? Na verdade, existem N interpretações, né? Quando a gente passa a refletir sobre a questão da justificação pela fé, em Romanos 5, aqui para quem quer uma fundamentação das Escrituras, não que a gente está falando, nos apresenta que quem de nós, seres humanos, enfrentaríamos em memória de mim, Jesus, a princípio, a cruz. Talvez por alguém que faça parte da nossa vida, um familiar. Família é complicado, né? Vamos dar outro exemplo. De família que não dá a cruz. Vamos pensar assim, alguém que seja muito importante na sua vida. Alguém que você ame demais. Alguém que fizesse com que você dissesse, não importa o meu fim, pode ser morte de cruz, por essa pessoa eu vou lá e faço. Veja que hoje em dia, essa questão, a gente para pensar quem se disponibilizaria a isso. Então veja que a fé que nos leva a Cristo nos traz Cristo. E quando nós que somos cristãos acreditamos na palavra, vemos Cristo indo para a cruz por nós, qual o significado disso? Então veja que somos justificados pela fé. O que significa isso, Eugênia? Em termos, claro que aqui não é um culto, um curso, são temas que a gente vem para refletir junto com os nossos amigos, enfim. Mas a gente tenta também pensar sobre essa questão hoje. Para quem
é cristão. Quando eu digo isso, que acredita em Cristo, porque Cristo é um judeu. Então, após Cristo, o cristianismo se instala entre nós, passamos a crer ou não em Jesus, que chamamos aqui, né? E quando a gente vem para refletir sobre a questão da justificação pela fé, é muito importante ver que o cristão se justifica pela fé em Cristo Jesus diante de quem? Para aqueles que creem em Deus, diante de Deus. Porque Ele é o nosso mediador, é Ele que nos leva ao Pai. Para quem crê nas Escrituras, Cristo veio com a missão de nos levar a Deus de uma forma diferente. Mas veja que, Eugênia, de repente, eu não sou cristão, a minha crença, eu tenho fé em algo, em alguma coisa. Mas o que te conecta com esse algo maior? Para nós é Deus. O que te conecta a isso? Quais são as tuas reflexões? Nunca paramos para pensar nisso, nunca parei. Tranquilo, estamos aí para isso. E esse tema é muito bacana porque nos faz pensar nessas coisas. Se a fé que nos move a caminhar, a seguir em frente, mesmo diante das dificuldades, mesmo enfrentando tudo que nós precisamos enfrentar no mundo, em relação às pessoas e às circunstâncias, algo nos leva, você que é cristão, a Deus, você que acredita que tem a crença em alguma coisa, porque não existe, eu imagino alguém que consiga subsistir sem acreditar em alguma coisa. Claro que, em memória de mim, aqui na UNTV, nós somos cristãs, então viemos falar, não é para doutrinar ninguém, importante que isso seja dito, apenas é um momento de reflexão. Plantar uma sementinha. Plantar uma semente em terreno fértil. Temos a convicção que também a fé vem pelo ouvir, porque alguém precisa falar de Jesus. E muitas vezes, aquelas pessoas que estão mais precisando, você será a pessoa que fala, estejam precisando, talvez você seja a única pessoa que vai falar de Jesus para ela. A gente não sabe quem nos vê, nos ouve, né, também, nossos telespectadores aqui da UNTV, mas é importante que não existe cristão sem cruz. Se algo nos levou ao Evangelho, que nós desenvolvêssemos a nossa fé, conhecêssemos a Cristo de uma forma diferenciada, colocasse Cristo na nossa vida, entregasse a nossa vida a Deus, não foi algo também de um momento. Tudo tem um propósito. Passa pra ti. Então, tudo tem um propósito. E é importante que as pessoas também, principalmente porque a nossa intenção é ajudar quem sinta necessidade também de refletir ou essa conversa, porque hoje em dia as pessoas passam por tantas coisas, né, Letícia? E o que a gente pode dizer? O que nos move é a nossa fé. O que nos traz em segurança, felizes, em paz, em harmonia, que nos faz seguir em frente, que nos dá alegria, que nos dá esperança.
falando no caso em relação à minha pessoa, é a minha fé. Então, a gente tem esse caminhar. E é importante que cada um também desenvolva o seu, independentemente de qualquer coisa. E esse programa é específico em memória de mim, memória de Jesus. E também a Letícia a respeito desse tema, justificação pela fé, como que isso aconteceu na vida dela, até porque estamos aqui para falar sobre Jesus. Não é um culto, não é uma doutrinação, é uma conversa que faça com que muitas pessoas estejam receptivas a isso. Uma conversa. Falamos sobre tantas coisas, né, Letícia? Que a gente possa também ter um momento, que nós temos muito em off, mas para falar de Cristo, para falar de Deus com outras pessoas, não é mesmo? É isso aí. É incrível que o que me levou a esse ponto de querer ser justificada? Primeiramente foi a graça que me alcançou. Amém, meu irmão. Eu fui sabe aquele cordeirinho perdido? Então. Depende, minha irmã. Aí vamos conversar. Existe aquele que se perde e existe aquele que escolhe ir embora. Vamos pensar na ovelhinha perdida, que o pastor, digamos, vai em busca. Isso. E existe a história do filho pródigo em que ele decide ir embora. Qual era o teu caso? Eu era aquele perdido. E Jesus me encontrou. Com o ousado amor de Deus, ele me encontrou. Foi colocado uma semente em mim. O ano passado, durante o percurso do ano, em acontecimentos da vida, e foi colocada aquela semente. O incrível que pareça que essa semente foi colocada num simples culto que eu fui, e que estava tocando um louvor, e aquele louvor me tocou. Nossa, que louvor é esse que tocou, né? Aquele cordeirinho perdido ali. O ousado amor de Deus. E aquela letra entrou realmente no meu coração. O Espírito me tocou. E através dali começou-se a crescer. Quando foi em dezembro, o Espírito Santo me direcionou à congregação onde eu estou hoje. E ali eu permaneci. E ali eu me posicionei em procurar um grupo de comunhão, a persistindo nos cultos, entender a palavra, procurar o batismo. E assim eu aguardei por 8 meses, praticamente 8 meses. E cada dia que passava, eu mais esperava por aquele momento. Mas, nossa, não é só um simples batismo, né? Como muitos às vezes pensam, se molhar nas águas. Não. É entender que o fato de eu crer na história e crer no Senhor Jesus Cristo está me salvando. E eu simplesmente me entreguei a esse fato. Eu simplesmente digo, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus e Ele veio me salvar. Então, desde então, me considero a filha de Deus. Desde então, eu aguardava esse momento de justificativa do batismo. E assim se aconteceu, né? Aí, muitos que muitas vezes não entendem, né, o processo, perguntam: nossa, mas o que tu sentiu? Tu sentiu o mundo cair? Tu sentiu a igreja balançar, estremecer? Não, eu senti a água. Eu senti toda molhada. Primeiramente. O que é salvação, Letícia, para ti? A gente está falando... nós conhecemos determinados termos, né? Mas como a gente não estamos em um culto, não estamos em doutrinação, o que é salvação para ti? Para mim seria tornar-se mais semelhante a Cristo no que
as nossas limitações humanas nos permite caminharmos, buscarmos estar em harmonia, caminharmos o mais semelhante a Cristo, para que nós, como cristãos, um dia possamos estar naquilo que é a promessa que, entendo-me como cristã, espero um dia e para ti. Salvação, termo de, primeiramente, que a salvação é individual. Mas o que seria salvação? A salvação, ela é aquela pessoa que crê e que automaticamente tem a convicção que o nome dela, a partir daquele momento, está no livro da vida. E o que é ter o nome escrito no livro da vida? Agora eu vou a pergunta. Eu vou te apertar aqui. Vamos ver se tu tá boa no conhecimento da Bíblia. Nem tanto, irmã. Não, mas vamos refletir. Nem tanto. Então, é a convicção que tu saiu daquele lado obscuro, tenebroso, aquele lado ruim, na qual o inimigo pode te alcançar a qualquer momento, e tu passou pro lado da luz, passou a pertencer ao Senhor. Tu é uma nova criatura acolhida e protegida pelo Pai. Uhum. E sim, como tu mesmo disse anteriormente, né? Torcemos que quando vir acontecer, esperamos, né? Torcemos, vamos ser convicta, vamos ser positiva, vamos crer. Queremos. Cremos. E quando vir acontecer a vinda de Cristo, arrebatar aqueles que realmente creram, foram salvos, acompanhar Ele, né? Sejamos todos, né, arrebatados. Tema até para uma próxima. Muito. A gente Vamos vai falar falando e vai surgindo temas. Temos que cuidar para não falar sobre tudo. Então, vamos segurar. A questão do arrebatamento, Vamos o que é isso, como que funciona, no que nós cremos, quais são os pontos divergentes. Embora que a Bíblia é imutável, a palavra de Deus é imutável, mas é importante que a gente possa refletir sobre isso. Isso mesmo. Há muitas considerações. E reforçando, gente, que salvação, não só por questões de ser individual, mas ela não é merecida. Precisa, reforçando aqui, digamos assim, a graça. Eu vou caminhar, construir a forma como vou ser, que a gente estava falando, semelhante, buscando ser semelhante a Cristo, e caminhar mais próximo a tudo isso, para que então, pela misericórdia de Deus, um dia possamos estar ao lado dele. Seria isso, no caso, que a igreja prega. Isso. É essa convicção, ou pelo menos quase todas, porque cada congregação, ela interpreta, né? Ela se entrega de uma forma. É importante deixar assim registrado que a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, né? Sim, é a primeira. Primeiro lugar. Então, mas existem doutrinas de interpretação dependendo da igreja, né? Enfim, que você faça parte, né? Existe critérios, fundamentos que as pessoas se utilizam nos seus cursos, nas suas participações para reflexão do Evangelho, né, Letícia? Isso, até a gente faz o convite, né, Eugênia, para a pessoa que ainda não entende muito, tire um tempo, né, para a leitura da Bíblia, sem interesse de qualquer tipo de congregação, né, mas por entendimento próprio do que está ali, da palavra, né. Eu te digo assim que comigo aconteceu a questão de estudar sobre tudo isso. Tá me filmando, Dudu? Eu tô falando para os parentes. Comigo aconteceu
esse interesse do estudo faz algum tempo já. Ir em busca ao evangelho, como até você falou, é algo muito pessoal. Alguns fazem por necessidade, é aquela coisa, pela dor, pelo amor. Isso aí. E outras fazem no sentido de buscar compreender. Foi o meu caso. E digo, essa busca que me levou a essa busca fez com que eu me tornasse forte nos momentos em que passei por dificuldades. Então veja que a dor não me levou ao evangelho, mas o amor ao evangelho me salvou da dor. Incrível. Então veja que eu entendo como algo de Deus, essa minha busca, no intuito de querer me aproximar desse entendimento há bastante tempo. Eu creio que Deus já estava preparando aquele ser humano, porque sabe de todas as coisas, que momentos viriam em que eu precisaria ter esse entendimento e essa força para me manter de pé. Para ver assim, ó, que uma das coisas que o cristão compreende, alguns de uma forma e outros por outras, é a questão do merecimento. Acho que como ser humano, falho que somos, né? Nós temos muito essa ideia de que merecemos as coisas. De repente eu estudo muito, eu mereço determinado cargo, eu mereço determinada posição social, eu mereço, né? Quando nós vemos que o ser humano é muito pouco, o que realmente importa, há uma mudança de perspectiva, a gente vai enxergando determinadas coisas que só Deus é capaz de tirar esse véu dos nossos olhos. Então, eu não sei como acontece na vida de cada um, mas a minha aproximação, não de Deus, porque eu sempre tive esse entendimento, Cristo, sempre tive esse entendimento, sempre me senti conectada com isso. Independentemente do que eu estudasse, de tudo relacionado a que eu busquei ler, compreender durante a minha vida, que já sou uma idosa, né? Então... Não exagera. Então, me sinto assim, uma idosa. Então, veja que o amor puro que eu sempre tive em relação, e provavelmente Deus viu isso no meu coração nesse sentido, de ir em busca, compreender, entender, de forma até inocente. Confesso. Quando a tribulação veio, e eu me mantive em alguns momentos na minha vida de pé, eu tinha a certeza de que Deus estava comigo ali naquele momento. Total. E como se eu soubesse a quem orar para que eu pudesse me manter firme diante das dificuldades. E não se sentir abalado. E resistir. E manter-se firme. Em vários momentos da vida da gente. Então, isso eu digo assim a todas as pessoas que eu quero bem. Independentemente de qualquer crença. Sabe, Letícia? Você ter ciência. Você falou uma palavra muito bacana. Protegido. Você ter ciência do que você acredita. E eu acredito em Deus. Acredito em Cristo. Você se sente muito em paz e protegido. É aquela que o pessoal usa, né? Nós vamos falar muito sobre parábolas, enfim...
Mas é como se você estivesse, vamos usar, né, naquele barco que você olha, enxerga apenas o horizonte e você está tranquilo porque você sabe que logo vem terra firme. Sim. E isso, eu digo, aquelas pessoas, a todos, né, especialmente aquelas com as quais eu convivo diariamente, que são do meu vínculo, você ter certeza de que vai dar certo as coisas na tua vida é muito importante. Isso aí te mantém vivo, te mantém saudável, te mantém equilibrado, te mantém tranquilo, independentemente de tudo que você vai enfrentar. Como assim, Eugênio? Você vai encontrar pessoas boas e pessoas ruins no mundo. Amém, minha irmã? Amém. E você tem que sobreviver a tudo isso. Aconteça o que acontecer na minha vida, seja de quem for. Você pode estar caído aqui, meu irmão. Caído. O fluxo do mundo, ele continua ao teu redor. Se alguém vai parar e te estender a mão, minha crença, é Deus que manda. Porque só quem passa determinadas dificuldades, e eu digo isso de escola, em determinadas coisas bem importantes, não é todo mundo que tá para te estender a mão. Não. E até estão. Eles estendem a mão e te puxam para baixo. Acontece muito, né? Então veja a importância de você estar bem. Porque você está caminhando bem, vivendo no mundo tranquilamente, de repente, pá, e você vai, e daí você levanta e você segue. Eu, particularmente, só consegui sobreviver, digamos assim, graças a Deus. Em todas as dificuldades que me vi, diante de qualquer coisa no mundo, eu passei. Eugênia, mas eu fui traído por amizades. Beleza, foi traído, pois é. Todo mundo, quem nunca? Deus me colocou de pé. Perdi pessoas. É muito difícil. Também perdi. O que me deixou de pé? A minha fé, a minha esperança de que algo vai melhorar. Chamem como quiser. Eu chamo de Deus. Agora, as pessoas também, isso aí é muito importante deixar registrado. As pessoas têm que ter liberdade para acreditar no que elas querem. Assim como eu tenho. Acreditar no que quiser, viver como quiser, e a gente saber filtrar, nem tudo me convém. Agora, viver, não há como você estar em uma cápsula em que essa proteção que quem crê, entende, a gente não se abala em nenhuma circunstância. Eu chamo de Deus. Existem pessoas que chamam de segurança pública, não sei o que acontece. Tem gente que chama de o que quiser. Assim como temos irmãos que não acreditam que existe um Deus. Ou que exista. A minha concepção de Deus é um pouco diferenciada, muitas vezes, do que muitas pessoas pensam que é Deus. Não vamos entrar nesse mérito. Mas eu creio, para que as pessoas compreendam, em Deus. E Deus, o Deus único, verdadeiro, Pai de todas as coisas, mas essa visão de Pai um pouquinho diferente em relação até, eu acho que influência de tudo que a gente lê, de tudo que a gente vive, mas me vi em um determinado momento voltando ao evangelho simples. Sabe quando você busca entendimento e busca, e vai, mas por que isso e tal? De repente eu me vi no evangelho simples. Simples, Eugênia? Sim. Mas parece tão complicado. Não. Tá complicado isso aqui, para quem não sabe, existem várias versões de escrita da Bíblia.
né? Interpretação, livros de estudo, enfim. Então, me vi de repente, claro que a visão da gente depois que abre, que a gente compreende determinadas coisas, nunca mais volta a ser igual. Isso é óbvio. Então, claro que toda a visão que eu tenho do evangelho é com base naquilo que a gente constrói de conhecimento durante a vida. Eu sou uma idosa, como eu disse, né? Então, veja que... Mas degustar do evangelho na sua simplicidade, e aí eu digo que já vi doutores falando de evangelho e já me emocionei com pessoas com pouca instrução falando do evangelho. Que muitas vezes não sabe ler nem escrever. Isso aí é o de menos. E cheguei a me arrepiar agora. Então veja assim, ó, já vi doutores falando do evangelho, perfeito entendimento, interpretação, e você ali estudando. De repente, em determinado lugar, você chega, tem um irmão muito especial, com a Bíblia, assim, e você senta sem pretensão de nada, só quer ouvir a palavra. E ele está ali, e na simplicidade de Cristo, na humildade, ele te fala coisas que não estão escritas nos livros. É vida. Isso a pessoa vive o evangelho. Vive. Sabe, Letícia? Então, assim, ó, muitas vezes, você vai ir em busca de um conhecimento que é necessário. Tipo, nós, assim, que a gente tá sempre fazendo um curso, alguma coisa, não é o caso. Mas como é importante a gente estar em contato com quem vive o evangelho. E quando eu digo vive o evangelho, é vive o evangelho. Só para quem vive o evangelho sabe o que eu estou dizendo. Eu sou uma pessoa que busco conhecimento, estar em contato, mas eu não vivo o evangelho. Eu espero um dia me tornar alguém que possa dizer que vive o evangelho. Agora, isso não abala as minhas crenças e a minha busca. Porque a gente acaba enxergando que somos seres humanos, que não somos nada, que somos muito pouco. E o quanto existe algo muito maior que nos guia, que nos protege. Daí vem isso que você fala, né? Que é bacana. E eu queria te ouvir mais um pouco, até porque você faz parte de uma congregação, eu não faço parte de nenhuma. Busco, né? Estudar, estar conectada com Deus, com Cristo, através da palavra. Mas é importante você que faz parte de, como se diz? De uma congregação. Congregação, né? Tendo comunhão. Isso, que você que está em comunhão, porque eu estou em comunhão com pessoas com as quais eu estudo. Teologia, grupos, é diferente de você estar, como se diz, em comunhão presencial, sentindo o que você sente lá com os irmãos, né? Sim. No meu caso, né, fui levada a essa congregação também necessitando da palavra, necessitando de respostas, né? E sempre teve aqui, mas a gente, confesso que somos meio preguiçosos, né? De ser instigado a isso. E a comunhão me fez sentir a vontade, o interesse em começar a entender e também começar a ler, a procurar. Até acho, Letícia, assim, que quem não nasce em um lar que faça parte de uma igreja, é meio comum isso aí, né? Nem é questão de preguiça. É questão assim, o pessoal não nasceu em um lar que costuma ter uma Bíblia em cima da mesa e de repente nunca abriu a Bíblia. Não, normal, é pura verdade. É verdade. Pura verdade. A gente fomos
a maioria das pessoas, vamos dizer assim. Somos criados apenas entendendo que existe um Deus, né? E aquela oração básica, né? E só que agora sim, chega um momento que o nosso espírito pede. Isso é importante. O nosso espírito Tá, mas pede. pela dor ou pelo amor? Eu tive bem nítido isso aí. Eu fui pelo amor e depois quando veio a dor eu tava firme. Não, eu tive pela dor, né? Cada a pessoa dor tem a das sua história. circunstâncias. A minha experiência de vida foi diferente da tua, né? Eu passei por muitas situações em que me quebrou. Isso é muito importante para quem tá... Isso, e não digo, aconteceu coisas agora, depois que ela está adulta. Não, tive circunstâncias que me trouxe abalo desde criança, depois adolescência, adulta. Mas vamos reforçar a parte adulta, então. Só um pouquinho, Ô, Antônio, vai trocando um pouquinho a câmera, já estamos terminando, senão fica parado. Vamos dizer assim, em questão adulta, então, tá? Tive N situações, tive problemas de saúde, onde eu precisei me posicionar, de certa forma, com fé. Né? Muita fé. Muita fé, muita. Só que, tu se posicionasse assim, eu não acredito em Deus, vai dar certo. É uma coisa, quando vem do homem, que é aquela fé natural. Isso. Tá? Reforçando, né? Fé natural. Só que é preciso mais. Só que Deus é tão abençoado, e é tão abençoado comigo, mesmo sem eu entender a palavra, sem procurar, Ele plantou uma semente lá atrás e eu nunca tinha percebido. Algo no teu coração. No meu coração. Na tua consciência. Isso. E só que tudo tem o seu tempo. Deus nunca atrasa. O Senhor nunca atrasa nas circunstâncias. Ele prepara. Ele molda a gente. Isso aí. Depois de todo o sofrimento, de tudo, hoje eu consigo olhar para trás, entender, mas mais importante, ver Deus. Ver Ele comigo em todos os processos, em todos os ver como Ele agiu na tua vida, tu quer dizer, né? Isso, presença, assim, visivelmente. Sentiu que Ele estava... Lá eu sentia. Nossa, para tu ver, deu certo, Deus é bom e tal. Mas hoje eu consigo olhar e ver a visão. É o falta, como tu disse, tirar aquele véu dos olhos, né? Aonde Ele atuou, aonde Ele te defendeu. Em que momento Ele estava, em que circunstância, pá. E eu consigo hoje fazer isso. E ver. E o hoje também. E eu consigo ver Ele no amanhã. Hoje eu levanto, agradeço Ele, agradeço a existência do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradeço pela dificuldade que aquele dia muitas vezes pode ocasionar. É o que a gente estava falando ali em Romanos 5, né? Isso! Gloriar as tribulações das pessoas. Todo mundo normal, mundo. Quem não nasceu em um lar que vive com uma Bíblia em cima da mesa ou que frequenta a igreja todo não vai entender. Não. Mas quem passa, que sente, o que muda, muito entende. Passei por dificuldade, daí as pessoas, graças a Deus, daí é normal a gente se interrogar, como assim, graças a Deus? Antes se tornava um automático, né? A gente dizia assim, em qualquer circunstância deu certo. Graças a Deus deu certo, mas tu percebe que é um automático? Automático. Hoje o que a gente diz? Graças a Deus, Senhor, obrigado pela tua persistência, a tua permanência, o teu entendimento dentro das nossas limitações. Isso, o teu entendimento no meu, né? Então, hoje é mais verdadeiro, né? Hoje é mais verdadeiro. Consciente. Dentro do entendimento que cada um tem o seu. Cada um tem o seu, claro, abrindo esse leque, né? Então, digo assim que nós tivemos circunstâncias diferentes para chegar ao Pai. Verdade. Caminhos diferentes, né? Totalmente diferente. Só que o amor é igual. Sim. Hoje eu posso te dizer que
que vai ser um outro tema que a gente Próximo pode elaborar, porque eu tenho falado tantos temas aqui que, nossa... Mas deixa eu te falar, eu tive encontro com Deus. E esse encontro, que vai ser em outro episódio, eu vou falar mais, mas esse encontro de Deus me trouxe muitas revelações. Mas um que vai ficar marcado para mim, para o resto da minha vida, é o amor de Deus. Que amor é esse? Amor ágape. Para quem não entende, condicional, é muito puro, sem restrições. Tem, porque é totalmente diferente. E é só dele, né? É só dele, é único. Não existe esse tipo de amor no ser humano. É único. Eu acho que vamos ter esperança, sim, mas até conceitualmente o amor ágape é de Deus. Sim. Então eu conheci esse amor que antes eu desconhecia. E hoje eu sei. Hoje eu entendo o quanto eu sou amada por Deus. Amém, Letícia. A gente sempre conversou muito a respeito disso. É como a gente comenta, né? Caminhos diferentes, mas que chegamos no alvo, que é Cristo, minha irmã. Não interessa o caminho. Interessa. Claro que o caminho tem que ser sempre... Mas eu digo assim, ó, graças a Deus, estamos hoje sentadas aqui, falando de Cristo, com as nossas Bíblias em mãos. E grifadas, ó. A minha já tá quase a capa caída já. Mas assim, até ganhei uma tua, né? Sim. Mas é importante que veja como, para aquele que crê, a importância desse entendimento do que Deus significa, gente. Deus, quando eu digo, para mim é Deus, para ti é Deus. A gente tem uma visão. Somos cristãs. Mas também, para todos que nos ouvem, nos veem, isso que te move, essa fé que te faz acordar todo dia, que faz você enfrentar dificuldades, que você diz assim, ó, algo me salvou, é um termo também muito religioso, algo fez com que eu chegasse até aqui. Sou um sobrevivente, porque cada um sabe a sua dor. Algo muito importante de se observar, que às vezes as pessoas, e digo porque também fui assim, então quando eu digo as pessoas, tudo me incluo, né? Não tô falando para outros, tô falando primeiro para mim, para nós aqui, né? A gente, quando é jovem, eu sou uma idosa, a gente tem esse hábito de julgamento, de olhar o próximo de cima, assim, do tipo, né? E como é bom quando a gente começa a entender, estamos na mesma, aqui, ó, olho no olho, e somos seres humanos, cada um com as suas limitações. Somos todos filhos de Deus. Todos filhos de Deus. Isso aí. A gente entende Deus de uma forma, outras pessoas entendem de outra, mas aqui estamos para falar do nosso Deus, né? E mais algo, meu irmão, para você que está nos ouvindo, te fez sobreviver até aqui. Te trouxe até aqui. Aleluia. Cada um sabe as suas batalhas, as suas dores, as suas dificuldades no âmbito, na esfera social que esteja. Todo mundo sabe a família que tem ou que não tem. Todo mundo sabe o trabalho que desenvolve, a profissão que ocupa, enfim. Cada um tem a sua história. E o bacana é que quando nós passamos a buscar esse entendimento, a gente começa a compreender o outro ser humano. Eu acho que algo toca realmente no nosso entendimento Deus, de compreender, buscar compreender melhor o próximo. De repente aquele irmão, e aí vou utilizar um termo do mundo, é tão sujo, tão ruim, tão maledicente, tão péssimo, tão fora da caixa. Vamos aliviar. Mas, veja que, o que transformou esse ser humano a ser assim?
Tem gente que simplesmente desconsidera. Passa. Ele existe. Siga o fluxo. E eu acho que quando a gente começa a observar determinadas coisas, a gente começa a ficar mais preocupado com isso. A gente parece assim que, graças a Deus, a gente começa a querer ajudar, auxiliar, no que é possível, também dentro das nossas limitações. E o bacana é a transformação daquele que passa a ter entendimento como um que busca, né? Tô dizendo aquele que busca, tô dizendo que aquele que se faz, né? De estar mais próximo ao que Cristo veio representar em memória de mim, enquanto esteve conosco, e de como isso realmente transforma vidas, né, Letícia? Transforma. Então, queria ver um fechamento contigo, o que mais que tu gostaria de trazer pra gente, para não nos estendermos além do propósito hoje, que é falar sobre justificação da fé, porque teremos todo o tempo do mundo que nos for permitido para falar de Deus e de Cristo com aqueles que estejam na mesma sintonia que a gente. Com certeza. Então, vamos finalizar, então, apenas reforçando, né? E não vivemos, então, né, mais pela lei do merecimento, e sim pela lei da justificação, né, do perdão do Pai para nós. E eu gosto muito, assim, quando eu faço as leituras da Bíblia, eu sei que sempre há trechos que vai nos marcar. A gente pode não lembrar a passagem, eu sou muito péssima nisso, mas a gente vai lembrar daquilo que Cristo falou. Principalmente quando a gente se vê enfrentando determinadas circunstâncias. Principalmente. Vem automaticamente. Exato. Né? E isso é testificar. Verdade. A gente... a nossa consciência lança para nós, nos faz lembrar aquele trecho para nos fortificar. E isso é uma bênção. Então, assim, ó, eu sempre escuto pequenas passagens. Se Deus nos justifica, quem nos condenará? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nenhuma condenação há para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Exato. Então, são pequenas passagens. Poderíamos ter condenações, responsabilizações humanas, que deixa bem claro, mas perante Deus, aquele que decide mudar, se arrepende verdadeiramente. Eugênio, o que é se arrepender verdadeiramente? É quando tu olha no espelho, meu irmão, e tu te arrependeu de verdade. Isso aí, e tu não... Ninguém vai dizer, ele se arrependeu de verdade, fulano não se arrependeu de verdade, fulano... Não, é tu contigo mesmo. É isso aí, é uma coisa contigo. Exato. Tu e Deus, tu e Cristo. Exato. Né? Então, assim, algo aconteceu, você se arrependeu verdadeiramente daquilo ali. Tu não sente mais prazer naquilo. Você muda de hábito. Muda por completo. Isso é um reforço. Então eu deixo a minha mensagem quanto a isso, né? Que eu nasci de novo e eu sou uma nova criatura. Então, amém, minha irmã. Digo para todo mundo nesse mesmo tom, né? Amém. Seja uma nova criatura. Todos nós, né, Letícia? Todos nesse nós estamos aí, que foi... Isso aí. Também é um propósito, né? Mas... Só que nós não podemos mais, senão nós vamos ficar quietos. Não, a gente tem, que a gente vai falando e vamos botando em pauta os próximos temas. Então a gente agradece muito aos nossos amigos que estiveram esse momento com a gente, falarmos sobre Bíblia, mas é realmente assim que a gente conversa sobre Bíblia aqui entre nós duas, e é essa realidade que a gente quer passar para quem está assistindo. Nós não vamos ficar fazendo de conta que fizemos diferente, porque é assim realmente que a gente conversa sobre Deus, é assim que a gente conversa sobre Jesus, que a gente reflete errando, acertando, falando às vezes coisas que não seriam bem compreendidas, mas como a gente está entre a gente, né, a gente vai então amadurecendo, aprendendo a cada dia mais. Agradeço a Letícia por estar aqui com a gente, fazer parte também desse projeto, né, em memória de mim, e a todos vocês que estiveram conosco aqui na ONTV, em memória de mim, nesse momento. Muito obrigada, até a próxima.
Até a próxima, Deus abençoe e que agradeço a Eugênia por essa oportunidade de estar dando seguimento nesse projeto abençoado. Que você faz parte, né, Isso aí. Letícia? Sempre fez. E que bacana que agora você está nessa... A gente pode conversar de uma forma... Eu aprendendo contigo e também. E é muito bacana e que tenhamos prosseguimento Amém. nessa jornada, porque para a gente Cristo, em memória de Cristo, em memória de mim, que é Cristo, estaremos então juntas à frente dessa ideia.